O assunto que nós vamos tratar hoje é sobre as diferentes formas de manifestação dos espíritos. E nós vamos comentar em cima de uma dissertação que está na Revista Espírita de 1858. É um pouco extensa, mas esperamos contar aí com a compreensão dos nossos irmãos que nos acompanham sempre em nosso canal Pátria do Evangelho. Primeiramente, vamos ver aqui o que está escrito nessa mensagem e vamos destrinchando, vamos conversando sobre ela à medida que vamos colocando para vocês. Diferentes formas de manifestações. Os espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Todos os fenômenos de que teremos ocasião de tratar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, julgamos, pois, um dever abrir a série de nossos artigos com um quadro das diversas formas de manifestações. Podem ser assim resumidas. Bom, então Kardec começa a falar sobre o tema, informando que devido à necessidade de didaticamente trazer a informação de forma mais compreensível, ele divide então os tipos de comunicações que os espíritos dão. E lembrar que esse estudo foi feito em uma época muito antiga ainda, em relação à tecnologia e todas essas coisas que nós vemos hoje, né, nos movimentos espiritualistas. Kardec, naquela época, trabalhava praticamente só. E então a Revista Espírita era o instrumento onde ele transmitia ao povão, às pessoas, as suas experiências espíritas ou espiritualistas que ele realizava para comprovar a existência dos espíritos. Vamos então à primeira das manifestações em que ele alude. Primeiro, ação oculta quando nada tem de ostensiva. Tais são, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos, etc. Bom, aqui ele vai falar sobre a ação oculta, né, dos espíritos, que não acontece de forma ostensiva. Ele vai falar da inspiração. Por exemplo, você está pensando em realizar algum projeto na sua vida, fazer alguma coisa que vá trazer um benefício para você, para outra pessoa, para várias pessoas, para a sociedade, ou para uma empresa, ou qualquer negócio, e você de repente tem um estalo, tem uma ideia, né? Você sente que aquela ideia veio de fora, você teve uma inspiração, ou seja, uma ajuda espiritual, né, através de sugestão de pensamentos. E isso acontece muito com a gente, são avisos íntimos, são coisas muito particulares que acontecem com cada um de nós, e nós acabamos por entender que fomos beneficiados de alguma forma pela influência de um espírito, de um amigo espiritual, de um anjo guardião, sei lá, aquilo que você possa chamar. Então, essa influência pode vir então sobre alguém ou em várias pessoas, então pode então interferir também em vários acontecimentos, conforme diz Kardec. Vamos então ao segundo tipo de manifestação que ele nos lembra. Segundo, ação patente ou manifestação, quando é de qualquer maneira provável. Bom, aqui ele vai falar já de forma mais acentuada das manifestações que podem ser provadas. Exemplo, você tem um sonho, nesse sonho você tem um desdobramento e você recebe uma informação da qual você não tinha, e quando você vai verificar essa informação, quando você está alerta, né, você acorda, você vai buscar essa informação
e descobre que essa informação é verdadeira. Então você teve ali uma ação patente, ou a manifestação dos espíritos, que foi possível depois fazer então uma prova de que aquilo realmente existia. E outras formas de manifestações do mesmo tipo, né, que trazem depois a oportunidade de se provar que realmente fomos influenciados ou houve a interferência, a informação de um espírito. Terceiro, manifestações físicas ou materiais. São as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de objetos. Essas manifestações não trazem frequentemente nenhuma mensagem. Só tem por fim chamar atenção para qualquer coisa e convencer-nos da presença de um poder sobre-humano. Bom, aqui, nesse terceiro item, Kardec vai nos lembrar das manifestações físicas ou materiais e que vão trazer para nós fenômenos que poderão ser notados pelos médiuns ou pelas pessoas com essa capacidade, e também a influência desses espíritos utilizando vamos dizer, de uma espécie de fluido, né, do médium, para poder provocar pancadas, ruídos, manifestações que trazem algo físico, né? E geralmente essas mensagens não têm nenhuma conotação inteligente para trazer uma mensagem, para trazer uma informação, mas são mensagens que chamam a atenção. Eu gostaria de lembrar de casos muito antigamente, em que até minha mãe contava, de pessoas que estavam em determinada fazenda e ali começavam a ocorrer de espíritos lançarem objetos sobre as pessoas, no telhado, né, fazer barulho, às vezes até agressão física. A pessoa não sabia de onde estava vindo aquela agressão. Coisas, dejetos colocados na comida das pessoas, fogo, né, aquela espécie de, eles falam, aquele fogo que surge do nada, né, surge ali num determinado ponto da casa, que são energias que os espíritos utilizam dos médiuns para juntarem a seu desejo, para provocarem ali um ato, né, onde possa prejudicar ou possa chamar a atenção das pessoas. Estamos falando de espíritos que não têm nenhum compromisso, né, com nada elevado, mas são muito materializados, né, são muito ligados a esta matéria densa em que nós vivemos. E esses espíritos então se manifestam dessa forma, muitas vezes. E agora, com o advento da energia elétrica, né, dizem que a energia elétrica, a luz branca principalmente, ela queima, ela dificulta a ação dos espíritos e quando eles necessitam de fluido, né, do médium para realizar esse tipo de trabalho. Por isso, rareou um pouco esse tipo de manifestação, mas de vez em quando a gente ouve falar, né, de fatos dessa natureza. Quarto, manifestações visuais ou aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da matéria. Bom, essa parte aqui, que Kardec vai falar das manifestações visuais ou aparições, sempre você vai ter alguém na sua família, um parente, um amigo, conhecido, que vai dizer para você que já viu alguma coisa, que já sentiu a presença de algum espírito, viu um vulto, percebeu a presença de uma pessoa que chega, alguém que vem para dar um aviso, um espírito amigo ou um espírito, né, que a pessoa não conhece. Então eles vêm para trazer então alguma informação. E a pessoa vê esse espírito, né? Talvez ela não perceba que está vendo com os olhos da mente, com a dupla vista, vamos dizer assim, mas ela vê. E muitas vezes vê com os olhos físicos, porque aquele espírito utilizou, né, da energia do médium ou do ambiente, de alguma forma, para poder se aparecer, né, para a pessoa. E é importante a gente lembrar agora que estamos tendo várias experiências, chamam de experiência de transcomunicação instrumental. E tem uma estudiosa, uma cientista, chama Sônia Rinaldi, se você pesquisar aí na internet vai encontrar. Então, de fatos, né, de experiências
onde os espíritos se comunicam através do computador, através de mensagens por fotografia, por filmagens em uma espécie de névoa de gás, e você vê então ali a manifestação dos espíritos. Então, hoje já se desdobraram para outras formas esse tipo de manifestação que os espíritos fazem para se tornarem, né, evidentes para nós, para que a gente possa entender que eles estão ali e que eles continuam. E naquela época Kardec dizia já que algumas dessas manifestações não tinham sido estudadas, né? A ciência não conhecia aquele tipo de propriedade que a matéria teria para poder de repente se condensar e aparecer aí um espírito na vista de uma pessoa. Então, este é o quarto movimento, né, tipo de manifestação que Kardec alude aqui na Revista Espírita. A gente lembrar que essa Revista Espírita ela foi editada vários anos por Allan Kardec, e ali estão os estudos, os tratados científicos, né, que o Espiritismo teve à época de Kardec. E eu acredito que dessa forma que era feito por Kardec, nunca mais foi retomado, né, esses estudos assim. Talvez de forma diferente, mas a época de Kardec era esse tipo de estudo, né, que trazia aí muitas pessoas para o movimento espírita, para participar da divulgação dessa informação tão importante que é que a vida continua além dessa vida. Quinto, manifestações inteligentes quando revelam um pensamento. Toda manifestação que tem sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente. E as há em todos os graus. Bom, aqui Kardec vai lembrar das manifestações inteligentes, que são aquelas manifestações dos espíritos onde eles vão trazer uma informação inteligente, tipo um ruído para informar que o espírito está presente, né? Que na época de Kardec eles usavam muito batidas, por exemplo, uma batida para sim, duas batidas para não. Eles faziam uma pergunta e o espírito batia uma vez, né, com a resposta de sim. E se fosse negativa a resposta, eles batiam duas vezes, né, num objeto ou na mesa, que seja. E então essa é uma manifestação inteligente. Se ela traz informações, é uma coisa inteligente, né? E ela vai corresponder ao pensamento do espírito que está respondendo. Essa manifestação inteligente é feita pela psicografia também. Ela é feita de diversas maneiras pelos espíritos para nos informarem de sua presença ou do seu pensamento, de sua presença e com inteligência, né? Do seu pensamento, dos seus desejos. Então isso muitas vezes a gente não entende, é uma questão de muitas pessoas não acreditar que os espíritos se manifestam, porque eles não entendem que eles têm também a vontade de vir aqui e de falar conosco, e que isso é possível. E muitas vezes, por não acreditar nisso, muita gente deixa de lado. Mas a questão de acreditar ou não acreditar, ela é até uma questão inócua, desnecessária, porque o fato é que os espíritos existem e que eles se comunicam conosco. Isso é o que trouxe Kardec em sua obra, né, a magistral obra da Codificação Espírita. Sexto, as comunicações são manifestações inteligentes que têm como objetivo uma troca de ideias entre o homem e os espíritos. Aqui nesse sexto item, Kardec vai lembrar que as comunicações dos espíritos são para que o homem encarnado tenha contato com eles, com os espíritos, e a partir daí eles têm uma ideia de eternidade, né? Que vai por terra racismo, todo tipo de sistema, porque eles vêm e nos dizem que nós somos eternos, nós continuamos, que a vida ela se desdobra mais além.
É esse aí o caráter de consolação do Espiritismo, que traz para as pessoas uma forma de informação que lhes dá segurança para que elas possam saber que amam e por que elas amam, que elas desejam fazer algo de bom e por que isso é necessário fazer esse algo de bom por si mesmo, pelo semelhante, pelas pessoas, pelo mundo. Então, essa troca de ideias entre o homem e os espíritos, ela vem através das comunicações que são vindas pelas manifestações inteligentes dos espíritos. Agora nós vamos à conclusão final de Kardec, né? E depois dessa conclusão final eu venho para falar mais alguma coisa para encerrarmos então o nosso vídeo de hoje. A natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou a inferioridade, o saber ou a ignorância do espírito que se manifesta e conforme a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais malandros que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro. Procedem de espíritos inferiores ou que ainda não se despojaram de todas as impurezas da matéria. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo é um ensinamento qualquer, dado pelo espírito sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para tirar proveito real destas comunicações, devem elas ser regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os ajudam, ao passo que deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir com suas anedotas aqueles que não veem nessas manifestações senão um passatempo. Só pela regularidade e pela frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, bem como o grau de confiança que merecem. Se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda o é para julgar os espíritos. Bom, aí Kardec então deslancha pela informação de que existem então os espíritos frívolos, né, aqueles que não têm interesse nenhum de ajudar, são espíritos que estão por aí com aquela, da mesma forma que na humanidade, né, pessoas que não têm nenhum interesse em fazer o bem ou de fazer o mal, só vivem sua vida aí para lá e para cá sem objetivo nenhum. Mas o que é importante nessas informações de Kardec? É que dentro de essa variedade de tipo de comunicação e de espíritos que se comunicam, a espiritualidade superior, eles permitiram que essas entidades de todas as características se manifestassem justamente para dar a nós a firmeza de que realmente existem os espíritos, que realmente eles se manifestam e que são pessoas como nós, que dessa vida partiram e estão do outro lado aí, na dimensão imediata à nossa, se convivendo e vivendo a sua experiência como espíritos desencarnados. Então, ele veio trazer também que os espíritos superiores, os que querem realmente o nosso bem, e se nós mantermos com eles uma relação contínua e séria, de um trabalho de busca de entendimento, de informações, esse trabalho desses espíritos vai continuar. Eles vão nos ajudar na
no cotidiano, nas nossas decisões, nos intuindo, nos auxiliando a pensar melhor em fatos, em objetivos às vezes necessários para nós como seres humanos, né? A fundação de instituições, de empresas, de qualquer objetivo humano que vai levar à elevação da humanidade, como escolas, né, faculdades, todo tipo de elemento que vem trazer instrução para nós. O Espiritismo, então, só nessa mensagem pequena que nós colocamos aí, lembrar que são, me parece, 11 anos de revista espírita, uma revista por mês, que Kardec emitiu naquela época. E, então, é um cabedal de conhecimento imenso que está ali, né, que poucas pessoas, mesmo espíritas, não buscam estudar dentro do Espiritismo todo o ouro, né, o tesouro de informações que o Espiritismo tem. Então Kardec fala da seriedade dos espíritos que querem realmente nos ajudar e que nós podemos ter esse contato com eles pela intuição, pela inspiração e até pelo trabalho mediúnico, né, no centro espírita, ou pelas orações que a gente faz a Deus, que a espiritualidade vem nos socorrer. De qualquer forma, nós temos um mundo, um universo imenso aí em uma dimensão imediata nossa para nos socorrer, nos intuir, nos ajudar e trazer a nós uma melhor forma de entender a vida, de entender o mundo. Beleza, pessoal? Até o próximo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e proteja.